Bom dia! Segunda-feira, já passa do meio-dia, então é mais boa tarde, né? Tem que dizer aqui o seguinte, pessoal, me sigam aí, vamos aumentar o meu canal, vou resolver pedir agora. Eu não gosto de ser pidão, hein? Mas eu vou pedir, porque é bom, para poder vocês aprenderem um pouquinho, compartilhar comigo, né? Ó, e eu não ganho nada, não é para me receber que eu não preciso, não ganho nada aqui. É simplesmente o afã de você poder ter né, ser um formador, porque eu sou um formador de conteúdo, de opiniões. Então gostaria muito de compartilhamento, né? Está aumentando, está aumentando. É devagar, se vai ao longe com pessoas de alto padrão intelectual. Mas pode ser qualquer pessoa, eu gosto muito. Eu não sou candidato a nada, nem a político, porra nenhuma, mas eu gosto do povão, da reação, aqueles coitados que estão aí, sabe, neutralizados por essa política de roubo, de assalto, que não entendem o que está acontecendo aqui no país. Agora eu vou voltar a falar aqui nesse negócio. Demissão do Bibiano. Pisou na bola só porque o partido ferra com o país, negócio de partido. Eu vou explicar daqui a pouco lá, mas daqui a pouco. Ó, e mais um general, né? Quem não está sabendo, o Supremo deve estar tremendo de medo. Ai, agora nós estamos fodidos mesmo. Generalada está tudo no poder. Como é que eles vão ter agora a petulância, que eu digo petulância, de lá na votação em abril não admitir o crime de lavagem de dinheiro, com isso reduz a pena do bandido, ele já pode expor semiaberto. É jogada dos caras que estão, sabe, tá levando desse bandido por retribuição do papai ladrão. Agora aconteça o que acontecer, filho, vocês não vão ter mais vez aqui. Aí disseram que solta o ladrão, aí ele é muito polêmico, vai por aí andar o país fazendo campanha já para 2022, eu vou rir muito, com porrada de general, vai aí, ele vai associar com os bandidos dele que diz a tropa, tem que botar a tropa em ação, é os sem terra, os vagabundos que vão agora ser enquadrados na lei de crime hediondo, invasão de terras produtivas, é isso? É isso? Então você não tem mais vez aqui com a generalada, só não vê quem não quer, que é como nós pensávamos lá na eleição, a intervenção já está ocorrendo. Ai, que maravilha, a intervenção está ocorrendo sem tiro, sem derramamento de sangue, aos pouquinhos, é a intervenção em si, né? A intervenção em si. Então, querem mais notícias aqui no canal do Robert Ferrer? Ó, são informações agora diversificadas. Mais notícias que seriam mais, é mais mesmo, tem boas, mas também tem mais de mal. Então Bolsonaro vai acabar com MST. Só esse título já é satisfatório, não vou nem entrar no mérito. Se acabar com MST, é coisa ótima, muito bom. Outra coisinha que eu tô vendo aqui, esse crápula, um crápula, lá com aquela vozinha dele assim, é Humberto Costa. É porque eu acho que nosso partido vai ter que ver, né? Ah, eu acho que não sei o que. Ah, parece que é comunista vagabundo. Ele disse assim, eu quero a Glaze, porque o Lula disse que... O Lula disse que tem que ter a Glaze, a presidenta, renovar a eleição dela. Então o quê? O que ela tem que fazer é ir presa para dormir lá com o vagabundo. O ladrão manda bilhetinho pro Jacques Wagner, aquele baiano vagabundo também, corrupto. Então, o PT vai entrar na clandestinidade junto com essa vagabunda. Ela tem que responder o processo dela. Lula, ladrão que vive lá, despachando dentro da porra da Polícia Federal. Eu não sei por que ainda tá lá. Fica despachando, mandou bilhete pro Jacques Wagner. Falou, temos que reeleger a companheira, tem que eleger a companheira. A Glaze, ela é a pessoa que vai botar a tropa em ação. Você não vai ter mais nada aqui com porra de tropa aqui, porra. O estrago que a esquerda fez. Vê aí o que a esquerda fez na Venezuela. Poderíamos estar aqui agora vivendo esse terror aqui, né? Então tá aí, Bolsonaro mandou avisar Gustavo Bibiano de que ele será demitido até que é hoje. Vai ser demitido hoje. Tá assinado lá, só falta botar no diário. Não sei se saiu no diário hoje, não sei. Entendeu? Olha lá. Ó, né? Caso não entregue o cargo antes, ou não se explique, não se explicou. Então, já está, pelo meu ver, aqui eu não vi notícia, não vejo nada hoje, não vejo televisão, então é fato notório. Agora vamos falar aqui, gente, Bibiano é mosca morta.
Esse caso Bibiano já é mosca morta, não tem como voltar atrás. O general vai assumir a Secretaria de Assuntos Estratégicos, já são 4 lá junto com o Bolsonaro, ele é capitão do Exército, e temos um vice-general Mourão do Exército. O que vocês acham, hein, Supremo? O que vocês acham, Petralhas? O que vocês acham que vai acontecer com vocês? O que vocês acham? Agora eu vou falar aqui desse Gilmar, a fortuna. Eu vou falar porque já vi, tá consubstanciado pela revista Cruzoé, famosa, de investigar corruptos. O próprio Cajuru falou na tribuna do Senado e falou, eu falaria por mim. Ele disse, estou eleito para isso, peitar, enfrentar o Supremo. Ele falou. Mas eu vou aqui relatar, pegou uma página, bicho, ó, 4 folhas de corrupção. Vou repassar para vocês aqui. Olha, vocês estão vendo, pessoal? A fenomenal fortuna, tá aqui escrito, vou ler aqui, de assaltos, de corrupção, tá lá no Congresso, de propina desse casal, que a advogada é dona do escritório, que lá recebe os advogadelos, inclusive o advogadélio do assassino dele, para segurar as ações em troca de... Incrível. Um cara desse, eu não vou nem chamar de ministro, é bandido, gente. Continuar no Supremo, tem que ser agora realizada, ser aberta a caixa preta para esse vagabundo ir pra rua. Olha o patrimônio do casal de tiranos. Casas, vou ver aqui, não é com salário não consegue, mesmo que ganhe 100 mil reais. Casas, apartamentos, olha, casas, tudo no plural, não tem uma só não. Revista Cruzoé colocou em público essa informação precisa. Fazendas, rebanhos de gado, cotas de participação societárias em faculdades, é sócio do IDT, escritório de advocacia, escritório de não sei o que de Bermudas, nem trabalha, deve ficar de bermuda, um dos maiores do país, escritório. Um apartamento em Lisboa, 140 e poucos metros quadrados com 9 cômodos. A localização é impecável, uma das áreas mais nobres de Portugal. Por isso que esse vagabundo só anda lá, em Portugal. Segundo estimativa de especialista, segundo a revista, essa casa lá deve valer 1 milhão de euros, ou pode ser 4 milhões e tantos, né, em reais. Vai vendo. 4 milhões e 200 mil. Vou ver ele aqui, ó. 4 milhões e tanto. Uma casa no Lago Norte, em Brasília, área nobre, vale mais de 1 milhão e 600. Uma mansão às margens do Lago Paranoá, com jardins bem cuidados, igual o Jardim da Babilônia, entendeu? Que abriga até cachoeirinha, parece. Lembrando aqueles gramados extensos, né? Lembrando os gramados extensos daquele palácio lá de Buckingham, na Inglaterra. Uma coisa de louco, bicho, uma coisa de louco, entendeu? Olha, tem mais de 16 milhões, falou aqui, não ficou bem claro não, tantos milhões em valores de imóveis localizados nas áreas mais nobres aqui de Brasília. São dono da capital praticamente aqui. Localizado aqui na parte sul da cidade, 2 salas comerciais, entendeu? Quer ver? 2 salas comerciais com mais de 80 metros quadrados cada. Flat. Valor estimado de 400 mil reais, mais casa no Lago Sul, 1 milhão e 600 milhões de reais, ou 1 milhão e 600. Ó, uma pessoa pode ficar 200 anos no Supremo, com salário mesmo, que é bom, não consegue amealhar toda essa fortuna nesse período que ele está lá. Não consegue isso, a não ser a base de ser um ministro mesmo corrupto. 2 casas no Lago Norte, mais de Brasília, terreno que valorizam, e 2 áreas no lago que valorizam, né, de acordo com a valorização da cidade, ficam lá valoriza na área, pô, lago, 2 terrenos. Ó, Gilmar, e também coleciona obra de arte, de um artista famoso pra caramba aqui, entendeu? Escultura de artistas renomado, 1989, escultor mineiro, tem escultura, cujas obras ornamentam os mais importantes palácios aí pelo mundo. Tem, entre seus negócios mais lucrativos, o Instituto Brasileiro de Direito Público, uma faculdade de direito relevante. Já tem até dizer, que não está aqui, que lá no Mato Grosso, esse canalha pegou uma faculdade, ele montou aí as expensas e vendeu para o direito público, quer dizer, ele pegou dinheiro nosso de novo, do público, vive pegando. Então, o ministro é dono de mais ou menos 6 milhões de reais em cotas. No Mato Grosso é proprietário de 3 fazendas, cada uma com 5 alqueires. É muita coisa, porra.
quase o tamanho aqui do DF. Olha, quando a caixa preta for aberta, Gilbar tem um rebanho de pelo menos mais de 1000 cabeças de gado em cada fazenda. Sem dúvida o casal bafejado pela sorte, que falaram, pô, caralho, bafejado pela corrupção. Tem que abrir a caixa preta, dar em cima do patrimônio desse ministreque e a esposa, e ver quanto esse casal ganhou realmente em espécie pelo trabalho, que não é proibido ganhar pelo trabalho, quanto esse casal ganhou, e o excedente de roubalheira. Expropriar tudo que passa do salário que os dois, porventura, tenham ganho nesse período aí. Então, tudo aí, as custas de ladruagem, com esse roubo, arrombou aqui também, arromba o país. Olha, qualquer cidadão, qualquer do Brasil pode ganhar 5 vezes na Mega Sena de fim de ano, que são 200 e tantos milhões, daria mais de 1 bilhão, que ele passa essa fortuna. Então, né? Falando um pouquinho aqui agora, mudando para Maduro, tá já preparando a fuga. Todo tirano faz isso, faz um bololô, né? Faz aí uma tempestade de copo d'água. Quando os Estados Unidos vê que vai entrar lá mesmo e vai, quando ele viu que é sério, preparando para fugir. Que não fuja para cá, vagabundo. Que aqui não vão te dar mordomia não, palhaço velho. Aqui vão te enforcar na praça pública, aqui é mando dos Estados Unidos, né? É um safado, rapaz, um bicho desse. Ó, vou agora falar uma coisa que até agora está engasgada. Essa questão da criminalização da homofobia. É um assunto a ser discutido lá no parlamento. Então, o sujo terrorista fedorento se meteu o bedelho onde não devia. Pessoal, não somos obrigados a obedecer porra de lei de caras colocados pelo Petralha, simpatizantes. LGBT é simpatizante também. Sabe o que é LGBT? Lésbicas, eu sempre deixo claro, não tem nada a ver com eles. Pode fazer à vontade. A questão é querer implantar uma coisa aqui, empurrar pela goela abaixo, um tal de socialização. São sociais, porra. Ninguém tá proibindo vocês andar na rua, não. Né? Inclusão social, caralho. Eu sempre falei isso aqui. Entendeu? Então, estão querendo transformar, quer dizer, eu acho... Então vou falar aqui, ó, lésbica, para quem não sabe. Lésbica, L. G, gays. B é de bissexuais, né? Então, LGB, bissexuais. Aquele que gosta de mulher e de homem. Bissexuais, que é mais LGBT. T inclui travestis e transexuais no meio. E esqueceram do S, que é simpatizante. Como esse Supremo é simpatizante. Então, LGBTS. 5 letrinhas. Então, o que eu disse anteriormente, existe uma mente... Com a riqueza que esse cara tem, imagina o Tofo lixo e todos os ministros lá, porra, podres de rico. Nenhum funcionário público, que são funcionários públicos que pagam por nós, mesmo que vivesse 5 gerações, não conseguiriam os patrimônios que esses caras têm, as custas de corrupção, escondidos. Esse tal de LGBTS mesmo, que eu digo, diz que são muito abastados. De condição financeira, muito, né? Quem sabe se uniram, pegaram uma boa da bolada, pegaram esse advogadeles aí, através de advogadeles, jogaram lá dentro para fazer isso aí, a criminalização, para propor criminalização da putaria. Se continuar nisso, que vai atrair a ódio do povo, o povo quebra o pau, enviado fazendo exposição na rua. Porra de Supremo, meteu o nariz, é atribuição do Congresso. Criminalizando a homofobia vai piorar. Tudo que é criminalizado, o tiro sai pela culatra. Entendeu? Toda reação, toda ação requer uma reação oposta, igual no mesmo sentido, ou sentido contrário. Então, não estudar isso não, isso é psicologia. Ué, então, os caras vão atirar em bicho no meio da rua, porra. Quando ficarem mesmo puto com isso, vai pegar aquele lugar que fica na esquina, passar de capuz, meter bala, como no Rio de Janeiro, as facções, não sendo criminalizado, eles estão nem aí, faz o que o cara quiser. Agora, criminaliza, vai gerar um conflito, porra. O Rio de Janeiro mesmo não admite as facções lá de viado. O crime organizado não admite nem viados. Só que admite esse Supremo aí. Eles que admitem viadagem aqui, impõe. Ordem esdrúxula não é para ser cumprida. Aí vai dizer, não cumpram essa ordem, pessoal. Pode criminalizar à vontade. Entendeu? O preconceito está arraigado dentro da pessoa, é no ser. Não supreminho com porcaria de levar 3 horas cada ministro enchendo linguiça para ganhar tempo, falando besteira aí, juridiquês que o povo não entende. Criminalizar, isso é putaria. Ninguém que vai admitir dentro do Brasil putaria de gays e lésbicas, só escondidos no seu gueto, jamais vão conseguir introduzir isso aqui no meio.
Querem mandar na maioria do povo cristão. Entendeu? Tudo contra. O Supremo já tem antipatia da população, agora tem o quê? Igreja evangélica, igreja católica, até espíritas ou bandistas vão pagar por isso, vão pagar caro por se intrometer na vida pública do cidadão. Entendeu? A custa vai ser alta. Vai ser cobrado esse pagamento com juros e correção monetária desses antipatriotas, bandidos. Putaria essa. Inverso de tudo, a liberdade é daqueles que não concordam. Eu vou dizer para vocês, vou falar aqui, para poder exemplificar a proporção. Vou botar aqui o número redondo de 1000. Para exemplificar um exemplo. 1000. Vamos botar 1000. Um exemplo assim, simbólico. Se fizerem hoje um referendo no país inteiro, vamos botar 90 a 100 milhões não, de pessoas que são eleitorados, vamos supor. Essa putaria de LGBT, sabe quantos vão admitir? De 1.990 são contra, só 10, ou seja, 1% são gays viados. Eu estou falando não dos de moral, estou falando dos safados e nojentos. Agora vira polêmica. Aprovou a criminalidade? Pastores vêm falar sim, pode falar em público lá na igreja deles. Intitularam um pastor aí que ia ser preso porque é homofóbico. Ah, porra! Ele fala de homofobia que nós falamos aqui, é da putaria da exposição no país. Agora, se ficar coberto por uma porra de uma lei vagabunda, vai piorar para eles. Vai ser pior para eles. Então, quando que poderiam sair tranquilo do anonimato, agora vai se expor porque é lei, aí vai apanhar. Vai apanhar. O povo não aceita o vovô com os netinhos, as vovós. Agora tem uma lei também que nós podemos usar no atentado ao pudor. Nós podemos usar essa lei a nosso favor. Viado na rua se beijando, mulheres se beijando no shopping. Vamos chamar a polícia presente ali, a segurança, prendam. Atentado violento ao pudor. Vamos também, nós temos uma porrada de lei, porque o brasileiro não sabe buscar as leis. Não sabe buscar leis. Tem todas elas para te atender. Então se vê viadagem em algum lugar, você coloca nesses putaria desses caras, coloca o atentado ao pudor. Porque homem come mulher com mulher não é admissível. Beijar, mesmo com criminalização ou não, pode criminalizar no caso da pessoa chegar lá e bater e xingar. Então você não faça isso. Chama, ó, primeiro aviso, ó, vocês estão em público aqui fazendo isso. Aí eles vão se, né? Ah, nós temos direito, foi julgado, então também tem direito a meu atentado ao pudor. Vocês estão fazendo um atentado ao meu pudor, a meus netos, a meus filhos aqui na churrascaria. Chama a polícia. Pronto. Tá, se foi aprovado mesmo, vamos criminalizar mulheres e homens que se metem, que se coisa na rua, pega no peitinho da outra, pega lá embaixo, vai chupar pau na casa do caralho, vai chupar pau, dá o seu rabo na casa do caralho, debaixo do ônibus, debaixo da cabana, dentro do mato, dentro do córrego, não em público. Isso, CPI. Agora sim, ó, vamos falar em negócio desse aqui. Eu falo agora em comissão mista. Tem que ser mista com a Câmara. Esse Gilmar é podre de rico, junto com os outros aí, pode pagar os senadores. Então nós vamos fazer CPI mista da toga, com a Câmara e o Senado. Se não conseguiu no Senado, que 3 canalhas corruptos se venderam, tem que falar o nome deles toda hora. Kátia Abreu, Tasso Gereissati e esse tal de Eduardo Gomes, que eu não sei nem que porra que ele foi para lá. Então, a maioria vai conseguir sim a CPI da toga desses bandidos do Supremo. Eles colocavam o poder legislativo de joelho, não colocam mais, a coisa mudou. Eles fazem ativismo judicial, querem mandar no país, querem ser o tri, né? Eles querem ser a trindade, Santíssima Trindade, né? Legisladores, executivos e juízes. Então eles são 3 coisas ao mesmo tempo, né? Eles querem, legislam, condenam, soltam, né? E querem também ser o executivo, também. Tem que querer ser o executivo, entendeu? Então, ó, olha, quanta mazela, sendo agora desnudada, auxílio funeral, Supremo ainda, Cajuru denunciou, ministros ricos, auxílio funeral, e continua com auxílio moradia. Esse Gilmar mesmo deve morar aqui, no apartamento funcional, e receber auxílio moradia, de tão safados que são sem vergonha, sem moral, sem nada, desnudos de tudo que é caráter. Eles não têm. Mas agora estão fodidos, que tem defensores, tem vozes que se levantam no Senado como nunca antes na história desse país, como o vagabundo dizia, nunca antes na história desse país se viu um Senado tão aguerrido. O Senado sem a CPI já está abrindo a caixa preta, já está falando das atitudes espúrias, nojentas, espúrias desse ministro Gilmar, subversiva do Supremo todo também, quase na totalidade.
Então, pagamos tudo para esses canalhas. Supremo Tribunal gasta 15 milhões, porra, olha aqui, ó. Obturações. Porra, bicho. Eu vou te falar um negócio, gente. Quando eu vi isso aí, dá até uma azia. Quando você pensa que um trabalhador, coitado, salário mínimo é assalariado, desdentado, não tem acesso nem porque a rede pública não oferece os serviços odontológicos. Formar dentista no país é caro. Então é por isso, é um conchavo do comunismo e de esquerdismo que não fornece o serviço público de qualidade no hospital. Lá só arranca o seu dente, foda-se, você fica banguelo. Então, quer dizer, você vai lá, aí o pobrezinho tem que pagar em mais não sei quantas 100 parcelas, enquanto o Supremo tem até engraxate que nós pagamos, plano de saúde, porra, bicho, gente, nós não podemos sustentar essa canalhada aqui, tem que fechar, jogá-los fora. Pelo menos 6 meses, viram novos ministros com concurso público para mudar esse modelo. Não podem mudar a Constituinte, PEC. Ministro, poxa, ganham bem para bancar tudo. O povo trabalhador, coitado, banca tudo, passagem de ônibus, banca tudo do salário. Você vê aí o músico, coitado, à noite, cai nos pedaços para ganhar uma mixaria, enquanto vagabundo desse tem fazendas, propriedades fora e dentro do país. Pô, você vê bem, cara. Tem advogado, coitado, tem, eu conheço pastinha debaixo do braço, paga aluguel para arrumar um cliente, tem advogado fudido. Então, quer dizer, aí uma mulher também conivente, sem nenhum critério. Uma mulher também, quer dizer, desse ministro, que pega os clientes lá, ricos, que lá não vão pobre lá. Eles já vão propositalmente sabendo que eu vou me dar bem, porque ela vai mandar os processos lá para o ministro, da corte maior do país. Então a mulher é aquela conivente que encaminha, que joga lá os processos, né? Uma criminosa também. É crime de copartícipe, essa mulher de normalmente. Auxílio moradia, o Cajuru falou, ó, quem antes no Congresso tinha coragem de falar assim? Era o Romáriozinho? É o Tiririca? Quem tinha coragem de falar assim? Vamos lá só para sentar e ganhar dinheiro nosso. Romário não é mais porra nenhuma, Tiririca, não sei, não é porra nenhuma aqui. Só vejo senadores eu quero que os senadores criem consciência através desse discurso do Cajuru diário. Olha, educação pré-escolar dos filhos, porra, milhões que vão. Alimentação, cara, que isso? Nós bancamos isso, o brasileiro não estava sabendo disso aí. Porra, alimentação. O STF gastou, vê aqui, e tá abrindo a caixa já o Cajuru. Tá abrindo a caixa, gastou em alimentação, pasmem, só do ano passado, 2017, 12 milhões de reais. Alimentação, porra, é um crime. 12 vagabundos, 12 canalhas, 11 parece gastar 12 milhões de alimentação. Como é que nós vamos poder carregar esse elefante aqui nas costas? O Cajuru é corajoso, ele falou assim, me prendam se eu estiver falando mentira. Corrupto não tem moral de prender nem processar ninguém, eles perdem. Auxílio funeral, desgraçado, então tinha que morrer um por um para usar esse auxílio logo urgente. Porra! E deixar a gente aqui em paz. Auxílio natalidade, caralho! 204 mil auxílio natalidade. Pra quem? Relatório oficial. Cajuru falou, se eu estiver errado, me põe na cadeia. O Cajuru falou, quem dera que fosse 30 senadores, pelo menos igual a ele. Que é um terço a mais, que podem julgar tudo, a maioria mais um, um terço mais um, mas... Então, não há maneira, podem jogar tudo que nós quisermos, inclusive o impeachment desse cara. O povo tem que ir pra rua, pedir, não é negócio de Copa do Mundo, é saudável, mas num país que esteja bem, que o povo esteja trabalhando bem, esteja ganhando seu dinheiro, aí a Copa é bem-vinda. Por enquanto não é, nem em 2022 vai ser. Então, quer dizer, putaria. Ó, tem que fazer aqui, sabe o quê? Os catadores e caminhões do serviço de limpeza urbana para catar esse lixo lá do Supremo, entendeu? Catar esse lixo, esse entulho que o Supremo produz lá, né? Então, o Cajuru está vindo falar como senador, eleito pelo povo. Tem, é um poder legislativo, maior até que o Supremo e que é muito poderoso. Então, tem que fechar imediatamente, Cajuru. Peça aí com aquele, como é o menino, o que veio, que assinou, protocolou logo a CPI, colheu assinatura e tudo, né? Tá. Então, tem que lacrar. Não são necessários esses ministros para nós. Tem que lacrar. O Cajuru falou, não é meu relatório que mandaram. Ele falou, eu falaria. Aqui que eu sei, conheço como é a questão lá. E ele vai vir mesmo falar todo dia. Ah, se eu pudesse para aquela tribuna falar. Então, né?
Ele é assim, o Cajuru, o porta-voz. O povo entender. Ele é responsável também pelo crime, mas ele tem a palavra, tem a prerrogativa. Né? Ó, ele tem o poder da palavra, né? Ele tem o poder da palavra, como senadores e deputados, tem toda hora que quiser vir à tribuna, né? Eleitos pela população. Né? Tem essa procuração para falar em nome desses eleitores, que é o Brasil. Né? Então, tem o dever, senadores, de falar na tribuna. A Nojo mostra isso aí? A Nojo vai mostrar a indignação do Jorge Cajuru, nobre senador. Esse é o procedimento. Esse é o procedimento, respaldado pelo voto popular do cidadão. Então não foi lá à toa, não. Por coeficiente, o senador não tem essa coisa do deputado, é o voto nele mesmo. Né? A despeito dessa daqui que foi, cadê ela? Né? Nós temos lá 2. Temos lá o Isalci, muito bom, assinou. E a Leila, o que houve com ela? Não vem falar, não tem sangue político, tem que ter veio político para ser. Por que o povo botou essa mulher aqui? E acontece que ela vai ficar mais 8, né? E o Isalci, tudo bem, o Isalci vai ficar 8. Ela também, quer dizer, menos uma cadeira no Senado para nós, eu acho. Ela falou em detrimento do povo de Brasília, ela ia para o Senado. Detrimento é lixo, é o esgoto, é falar contra. Então é isso que ela vai fazer, ela já está fazendo. Cadê ela que não vem na tribuna e assinou, pelo menos, o negócio da CPI da toga? Porque 2022 sai um. Infelizmente será o Regufe. Que ponhamos outro do mesmo nível dele. Né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre Adélio Bispo da Silva. Será que é filho do Luiz Inácio Lula da Silva? Até agora não se sabe qual partido que ele pertence, qual a facção criminosa que ele pertence, já fazem 5 meses. Até quando vai? Olha, bote aí na sua arte dos Estados Unidos. Então a Polícia Federal, infelizmente, com respeito, está incompetente. 5 meses também deve estar lá. O principal aqui é botar a mão nesse bandido para valer. Teve uns tempos que era tortura lá no pico do Exército. Eu conheci esses bons tempos lá. Não? Servia nessa época. Quer dizer, estão tratando ele bem, cafezinho da manhã, cuscuz, kiwi, mamão. Então, depois que os policiais lá, tem muita gente apinhada ainda, simpatizando do Lula, na própria Polícia Federal, nos presídios e tudo. Então, quer dizer, ele, bem tratadinho, deve falar assim, acho que eu vou contar, porque eu estou muito bem tratado, sabe, eu estou com problema de exame de consciência. Até quando esse bandido vai ficar lá? Enquanto o nosso presidente anda aí internado, um cara sadio, sem nenhuma doença. Até quando Polícia Federal? Até quando? O diretor foi trocado? Foi trocada a cúpula das regionais, da federal? Tem o diretor-geral, né, que é do Brasil, e tem as seccionais. Tem os delegados responsáveis pelas delegacias regionais da Polícia Federal. Quando? Quando vamos ver a Polícia Federal agir? Tirar o bandido daquelas dependências lá e mandar para o presídio comum. Ele atingiu o Bolsonaro em plena campanha. Imagina se ele perde? Se ganhasse o poste do Haddad? Estão obedecendo o PT ainda. Alguém está obedecendo ainda, não sei. Temos que saber onde está esse erro. Tem algo errado. Que ninguém investiga nada, ninguém tem saco, ninguém tem peito, ninguém tem saco para investigar. Não tem nada a ver que foi 10, 20 advogados pagos pelos petralhas. Não tem nada a ver que esse advogadélio do Adélio está tudo lá. Federal. Tá com medo de quê? Os advogadélio? Deu certo, né? Advogadélio, então. Então agora eu vou chamar aqui de advogadélio. Advogado do Adélio é advogadélio, né? Olha, eu duvido. Agora eu vou falar assim, eu duvido, a não ser que eu não esteja em pleno gozo das minhas faculdades mentais. Vou me referir aqui agora à questão de MST, vagabundos. Não resolveram os seus problemas, MST? Há mais de 500 anos, diz que a oligarquia tomou conta das terras, porra, trabalha, para quem não trabalhou desde o descobrimento do Brasil, esses nojentos, palhaços, ficaram na mendicância porque quiseram, porque não estudou.
Questão o quê? De inclusão social também? Não estudou? Quem quer, consegue. Quem quer, consegue. Nós batalhamos aqui, igual a mim, sabe, conseguir. Então, quem quer, consegue. Nunca dependi de governo, nunca dependi de nada, não pedi nada. Né? Se eu tenho um salário que é oriundo da minha profissão, foi conseguido, não foi doado. Então, quer dizer, eu posso dizer hoje assim, não dependo de governo. Agora, o nosso Bolsonaro falou que lá na campanha não ia admitir essa vagabundagem aqui. Parece que ele está fazendo alguma coisa contra. E será transformada ações desse MST em crime, não é homofobia, meus canalinhas aí do STF. Tem que criminalizar, é isso. Que vocês compactuam o movimento sem terra, não é homofobia. Então vão lá para Venezuela, invadir terra lá, Paraguai, Cuba. Aqui não tem terra, só para quem pode comprar. Quem não pode, não existe esse negócio de reforma agrária. O general instalou lá e falou, não vou atender liderança vagabunda nenhuma. No máximo um conjunto de advogados para ver o que se pode ser feito, mas para mim não pode ser feito nada. Simplesmente extinguir o INCRA. Isso é coisa socialista, não é lugar de vocês. Nós estamos aqui capitalistas, não é lugar de sem terra aqui. Então, eu pulo aqui da Torre de Brasília, eu pulo de lá, eu pulo de onde quiser. Se esse STF tiver coragem de excluir como crime de lavagem de dinheiro que o vagabundo cometeu, está excluída essa condenação e colocá-lo por isso a redução da pena em regime semiaberto. Duvido! O povo aqui não vai admitir. Olha, estão abusando da paciência, estão abusando, pessoal. Até onde? Estão abusando. O STF está abusando da nossa nobreza. Então, porra, Supremo exerce uma ditadura aqui no país que já não são mais ninguém, não pertence a eles isso aí. Quando vai ser fechado? Aproveitar, agora estamos terminando o fevereiro. Março é um bom momento. Todo mês de março aqui aconteceu uma revolução. Quem sabe vamos deixar para 31 de março, que é aquela revolução lá de 64, e aí sim tomam atitude. Os militares no poder e tudo falam que temos que fechar. Eles não são pessoas que podemos conviver numa boa harmonia. Esses que estão no Supremo, não. Não, com esse negócio de soltar bandido, não. Que o bandido fique preso os 25 anos, que o Supremo seja caído, que seja mesmo, sabe, suprimido de tudo aqui, suprimido. Será, né? E que voltamos à paz. Que sem esse Supremo, a Câmara vai fazer bons projetos com o Senado. Só falta o Supremo. É o que desequilibra tudo, é o que fode o país, é o que sacaneia aqui o país. Então, igual Carnaval, MST, palhaçada, Supremo, palhaçada. Vamos ver então, né? Depois, em março então, que atitude for tomada e conseguir soltar esse bandido, acabou. Os generais já são mais de 25 no governo nosso, nos postos chaves. E um vice-presidente vão tomar providência. Se não tomarem, quando esse Supremo se admitir isso aí, eu nem sei o que vai acontecer. Se isso ocorrer, passarem por cima das leis do nosso. Entendeu? São doidos para botar esse vagabundo na rua, né? Da nossa convicção direitista, extrema-direita mesmo. Estão doidos para botar esse vagabundo na rua. Foi preso porque foi 6-5, não acreditaram que a Carmen Lúcia ia ser fiel da balança. Eles acreditavam na soltura desde aquela época lá do julgamento, que agora estão fazendo de tudo. Tá rolando muito debaixo Esse vagabundo tem fazendas. Esse Gilmar, na intuito de soltar um amigo dele, deve estar pegando tudo que ele tem, o ladrão, através do advogadélio. Sugerir, pagar advogado, e pagam, porque eles fazem lá fazem lá uma verdadeira unção desses valores, desse dinheiro roubado nosso, e jogam lá dentro. Isso era para... tem um jogo covarde atrás disso. Tem um jogo covarde, né? Essa cúpula aí que está endinheirada ainda, não foram ainda trazidos para nós, para o nosso tesouro que eles roubaram, ainda estão ainda endinheirados, né? Fazendo reuniões, né? Cooptando um e outro aqui para dizer, pega aí e tal, nós temos tanto, vamos jogar lá dentro do Supremo. Então, quer dizer, daqui a pouco o que vai acontecer? Vai ter um carro alegórico soltado de Lula livre? Não vai, porque não vai ser solto agora, né? Então, não, aí será a submissão de todo um povo, 60 e poucos milhões de votados no Bolsonaro, 60 milhões. Qual a medida, Bolsonaro? Qual a medida? Você está mesmo contra o sem terra, mas qual a medida contra esse lixo produzido? Qual a medida contra o Supremo, Bolsonaro? Qual é a medida que o cidadão cobra aqui diuturnamente? A questão é única aqui no caso. A Constituição é de 88. Veja bem, Supremo Tribunal Federal, de acordo com a própria Constituição, é
guardião das dúvidas. Constituição para dirimir eventuais possíveis dúvidas sobre questões constitucionais. Acontece que lá, quando a Constituição foi promulgada pelo Ulisses Guimarães, ninguém imaginava que íamos ter um presidente ladrão, corrupto, presidiário, do qual é chefe dessa quadrilha que está no Supremo. Veja só que antagonismo. O ladrão preso é chefe de todos os ministros do Supremo, que até hoje. Então, o que acontece? Utilizam da prerrogativa do que está lá escrito, que a letra não mudou foi eles. Cada um é uma Constituição, que eu já falei. Então, interpretar essa Constituição ao sabor do que eles pretendem, do que recebem, primeiramente, isso aí é inaceitável. E o que será, né? O que será conveniente para eles. Então, todo movimento não faz mais nada do Supremito hoje. Então, estão só buscando chincanas lá na brecha de lei, junto com a advogadélio, para soltar o bandido. Então, o problema, se fosse apenas os ministros sem envolvimento político, eles são políticos e são petistas, sem envolvimento, igual esse bandido lá dentro, aí acontece, aí poderiam, vez por outra, suscitar algum erro de interpretação, porque não houve algum, algum erro, alguma coisa que tivesse concreta. O que tem de concretude aí é um elemento totalmente, poxa, pode se defender à vontade. Quantos habeas corpus tentou? Tentativa, um elemento que ficou. Como que não houve direito de defesa para esse bandido? Como? Não é possível. Que o objetivo do judiciário todinho é perseguir. Ele ficou 8 anos e deu um mandato para vagabundo e já tinha os assaltos lá. Então o que aconteceu? O povo deixou ele fazer o que queria? Provas substanciais remetidas ao TRE, unânime, STJ, que julga realmente crime de responsabilidade, unânime. Então o que esses bandidos vão querer passar por cima de tudo isso, esse Supremo? Pessoas conseguem botar esse bandido na rua? O que eles vão sair? Vão sair vitoriosos. Vão dizer, agora no país é nosso, somos o tais. Eu compreendo o Bolsonaro como líder maior de tudo do país. Ele nem se refere a isso, porque ele sabe que isso não vai acontecer. Ele sabe. O Bolsonaro é muito inteligente, pessoal. O Bolsonaro é muito... Tá quietinho, mas ele tem todos os trunfos da carta na manga. Entendeu? Se for o STF soltar o bandido, sabe o que acontece? Uma guerra civil, se o militar não assumir logo de imediato e colocá-lo no presídio e jogar o Supremo fora, então o povo aqui não aceita mais esses bandidos canalha aqui na rua, colocado pelas petralhas, sindicatos instalado dentro do Supremo de petralhas comunistas e corruptos. Então o povo não vai aceitar. Além do mais, o Bolsonaro pode muito bem pegar a força militar e fechar o Supremo. É facinho, só hora que ele quiser. Vou falar por quê para vocês. Eles julgam lá, na calada da noite, e remete a essa questão da soltura. Vamos ver, por etapa, passo a passo. Aí, eles vão lá soltar o bandido, sai abraçado com ele de lá. Quem que vai com eles? Qual a tropa que vai? Nenhuma. Então chega lá, a nossa nobre, primeiramente a juíza qualitar o bandido, está sob a responsabilidade dela. Aí tem o judiciário também lá da vara. Então, a senhora Polícia Federal vai obedecer a qual é subordinada ao presidente da República? Direto? Vai obedecer? É subordinada? Primeiro a juíza lá já botou que é fera. Falou, aqui ninguém mete o bedelho, aqui não. Então, quer dizer, o Sérgio Moro é ministro da Justiça. É ministro da Justiça e ministro-chefe da Polícia Federal. Tem que passar por ele primeiro, para assinar alguma coisa. Ele vai soltar aquele que ele prendeu com todas as provas. É impossível de acontecer, porra. Só na cabeça do imbecil que passa isso. Então, aí vem com aquela velha tese jurídica e fala assim, ó, ordem judicial não se discute, obedece. Não é sempre não. Nesse caso não, que é putaria e vagabundagem comprada. Nesse caso, essa ordem é totalmente fora de propósito. É ordem conivente da bandidagem de soltar o papai deles por retribuição. Apenas. Não é meritocracia natural. E que fosse uma coisa, né, realmente que pudéssemos compreender. Aí ninguém compreende. Compreendo sim, querer soltar o Papai Noelzinho, o chefe maior do crime organizado dentro do PT e do país. Então o que acontece? Polícia Federal não vai cumprir. Aí vão dizer assim, mas aí a Polícia Federal não cumpre, vamos para a força maior. Quem vai prender o delegado da Polícia Federal? Quem? Raimundo Nonato. Igual aquela brincadeira da escolinha. Quem é? Quem vai prender o delegado da Polícia Federal? Quem vai prender os policiais que se negarem a executar essa ordem?
Aí vão o quê? Vão pedir socorro mais acima. Federal não foi? Vamos lá no ministro do Exército, das Forças Armadas. Cumprir a Constituição, que o Estado, que o Supremo cagou, mijou e vomitou, né? Quem vai cumprir essa ordem? Vai lá no ministro do Exército? Vai lá no general? Aí vai dizer que vai Bolsonaro. O Exército não cumpre. Quem que eles vão fazer cumprir essa lei? Quem? A ONU? O Petralha está falando, a Gleice Hoffmita, que é ilegal a prisão. Paulo Pimenta também vai recorrer à ONU. A ONU que enfia o dedo no rabo dos países, que eles metem a mão, que roubam também lá, submete aos caprichos de ONU. Aqui não tem porra nenhuma de submeter a capricho de ONU. Aqui não tem porra de ONU nenhum. No máximo aqui nós somos da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que é Estados Unidos e Brasil. Esse Supremo daqui não presta, não vale nada. O Papa já sabe. Recorre ao Papa. O Papa já sabe, tem conhecimento que o Supremo aqui escandaliza o povo brasileiro, né? Então vai lá. Reclama também. Para quem? Para a OAB? A organização? A OAB também? A Organização de Apoio à Bandidagem? Isso aqui é a OAB. A ONU, eu vou bolar uma sigla para essa ONU aqui. Igual a ONU, entendeu? Então o Papa conhece como eles massacram a população aqui, como eles hoje, como eles gozam, fazem gozação, né? Como eles fazem aqui com o povo brasileiro, esse STF, entendeu? Então o Papa já tem conhecimento disso tudo aqui, né? Como lá dentro, eles, em reunião, riem à vontade, gracejam, né? Gracejam, entendeu? Subestimam o povo, subestimam, né? Através de risadinhas, deboches, debochados, todos debochados, pensando que são os tais. Quero ver vocês se forem os tais quando estiver na Rua da Amargura, né? Aí eu quero ver. Tripudiam em cima da população, do povo brasileiro que paga os seus salários. Não esqueça disso, o povo paga essa vagabundagem toda que eu citei aqui agora. É dentista, é plano de saúde, é auxílio funeral, é auxílio maternidade, que os caras têm 70 anos, vai ter auxílio maternidade pra quem? Pra filhinha deles? Porra, vamos bancar essa putaria. Aqui nós não estamos em monarquia não, servir aos reis não, aqui nós estamos em federalismo republicano aqui no país. Não estamos nisso não. Entendeu? Aqui. Para esclarecer, o que fode o país, vou agora remeter ponto agora de partido. Hoje vai ser longo, porque eu deixei de ontem, não deu nem sábado, vai ser longo. O que fode o país são partidos. Polêmica desse tal de Bebiano, com o Carlos Bolsonaro e com o próprio presidente. O presidente tá numa ação, propôs uma ação correta. Dizem agora mesmo que acataram a reforma. Não acataram a reforma do Congresso, porque mexe com o partido. É a vagabundagem da ditadura também, Entendeu? Só uma ditadura mesmo do militarismo, para fazer as reformas que nós queremos, né? A continuidade que está nessa porra, dessa proporção, 60% de... Vamos lá, vou explicar. 60% de votos para fazer uma reforma, tipo a tributária, que é muito importante. Bebiano fora, só porque tem um partido nas costas. Olha a putaria. Os caras lá com ciúme, né? Com vaidades extremas, vão dizer, pô, tirou o nosso presidente, o PSL, nós agora estamos... Igual a prática, as práticas puras anteriores, né? Tem que colocar alguém um partido no comando do ministério, tem que colocar, né? Aí rola superfaturamento, tem que colocar no comando do ministério, tem que manter o nosso presidente também no cargo. Porra, isso aí não tem mais condições aqui. Explico, não é isso, pessoal? Então, o Bolsonaro, certo, correto, sabe o que eu diria? Foda-se as reformas. Se a Câmara não quer fazer, não faça, o custo vai cair em vocês. Vamos tentar nesses 4 anos passar suscitando, conclamando o povo para votarmos aqui numa reforma. Para começar, esses caras que estão lá nunca votarão uma reforma política para a redução de cadeiras no parlamento político. Isso só teria que vir como um golpe de Estado. Fechar Congresso por auto-instituição. Eu digo, mas sabe por que não seria golpe? Porque nós já estamos no poder com os militares. É só atitude agora. Golpe é quando o governo está instalado e o outro vai tomar pelas armas, sem eleição nem nada. Isso é golpe. Aqui no caso não seria golpe. Seria apenas uma atitude de limpeza, de faxina. Nós votamos para exigir a faxina. O Supremo não está faxinado. O Congresso não está ainda totalmente faxinado, né? Os grandes tribunais aí também não estão faxinados.
Então, quer dizer, temos que ter, pá, sobrevivência, fechar mesmo para poder fazermos as reformas precisas que o Brasil precisa. Muito bem, generar no poder. Aí sim, daqui a 8 anos, depois que eles tomarem vergonha na cara, politicada, com apenas 2 partidos, poderíamos retomar a abertura do Congresso com 2 partidos. Assim não vai dar certo. Bolsonaro está certo, demita corruptos. E no passado era dessa forma. O cara é corrupto, aí o cara é corrupto porque é do partido tal, e lá ele tem cadeiras tantas na Câmara, porque todos os partidos são iguais até hoje. O PSL acabou de entrar no nível dos partidos iguais, PT, PSB, PTSDB, tudo. Então compra a briga do outro e fala, não vou votar essa reforma não, que o presidente demitiu o nosso chefe aqui. Você entende, pessoal? Fode o país, fode com o país. Então não anda, né? Essa polêmica aí do Gustavo Bibiano, demitido, tem que demitir todos, por quebra de confiança, como ele fez. Qualquer sujeirinha, qualquer sujeirinha, tipo no dedo da unha, olha aqui, minhas unhas, todas branquinhas, ó, não tem aquele finalzinho. Existe uma doença, quando você tem a unha tem uns pintinhos branquinhos, você tem algum problema, tem que investigar, fígado, rim, qualquer coisa, minhas unhas nenhuma tem coisa branca. Então um cara desse tem uma manchinha branca na unha, de sujeira, de corrupção, é corrupto, fora. Foda-se que tiver que fuder. Foda-se. A metodologia era essa. Antes era assim, vão tirar o cara aí, pô, vão apagar, passa o pano, esquece ele aí, o Temer é vagabundo. Inclusive o Temer tá sendo agora indiciado, né? Aproveitar e falar o nome dele. Ele é o advogado, vagabundo, que meteram a mão também no recurso da Caixa Econômica. Ele pagou no tempo, vamos deixar claro aqui as coisas, ele pagou ao Eduardo Cunha, o vagabundo para abafar, que era o presidente da Câmara, né? E depois ele cooptou o Rodrigo Maia, que não é tão certinho assim não. Ele é cria do Michel Temer e do Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro. Então o Maia, no tempo lá, ele aceitou a compra dos votos que o Michel Temer fez e não colocou o processo dele, do Temer, para ser impeachmentado. Seria um outro impeachment dentro já de um outro impeachment que já existiu da Dilma Luca, da Dilma Landa, da Dilma Vaca, com tudo, né? Então, ó, e concluir aqui, né? Falando nele, então ele está agora indiciado, através do advogado, o dinheiro rolando por baixo lá pelo Loures, né? Aquele deputado vagabundo, né? Esse outro vagabundo também, que é a tropa de choque dele, que dançou quando ele não foi impeachmentado. Esse vagabundo, o quê? Como é o nome dele, rapaz? Diz que tá aí na Itaipu. Porra, como é que esse cara tá na Itaipu? Se é binacional. Quem botou ele lá? Foi o Uruguai ou o Paraguai? Qual é o nome dele, cara? Esse que dançou, fez a dancinha lá do plenário. Eu vou lembrar, mas porque eu falei assim, não veio agora, porque eu não falo de improviso, eu não posso ficar muito longo agora. Outra forma seria pagamento, o Temer fez, como a Dilma Luca fez, como o Lula fez, mensalão, mensalinho, pedalinho, diário, diarinho, anual, biênio, hora extra, Gustavo Bibiano, tudo. Não tá certo. Toda essa reforma, tem que tomar outra atitude aqui, outra metodologia. Nossa, agora de votarem as leis, não por essa fórmula antiga, essa fórmula nojenta, desgastadas, tanto no Congresso, quanto no Supremo, quanto no Senado, ver esses caras ricos, né? Aqui é uma monarquia de ministro do Supremo, nós estamos numa república, mas esses 11 monarcas mandam, recebem mesmo propina, tá cheio de dinheiro, tão cheio, um defende o outro, o Toffolisto defende o Gilmar Mendes defende, busca apoio, ajuda dele. Não podemos conviver com esses canalhas, com essa corruptalha e corrupção. Ele não se explicou? Fora, rua! Hoje, tem nada de polêmica não, se o filho do presidente tem que apoiar o pai, não envolva ele nessa polêmica não, como quiser envolver o Flávio. Então, por algum motivo, sim, o Carlos lá botou quente nesse vagabundo, nesse Bibiano, algum motivo, independente de ser do partido, o presidente do Supremo protagonizou um almoço para mostrar que estão unidos. Mas todo mundo sabe que dentro do Supremo eles são unidinhos, como carne e unha. Que história é essa que tem polêmica entre eles? Isso é para jogar para a plateia? Não existe, são todos adeptos da vagabundagem, da corrupção, da roubalheira, do ordenamento de soltar bandidos. Então aí foram para restaurantes, para mostrar para as televisões. Aí diz que literalmente colocaram a conversa em pratos limpos, porque restaurante é lugar dos pratos limpos. Que a conversa dele é lá embaixo do subsolo do Supremo. Boca a boca, orelha a orelha, nariz a nariz, para pensar no próximo golpe contra o país. Que tentar a união dos poderes. Tentando o quê? Convida a Câmara e o Senado e falar um churrascão para eles, para tentar demovê-los da ideia. Vai de fechar essa corte, essa coisa aí, que a Operação Lava Toga tem. Vai, brinda eles, dá o pagamento para ver se eles não vêm aí à tona com o negócio da Lava Jato, botar vocês na Lava Jato e também fechar o Supremo através da lavagem da toga. Vocês não tem nada, vocês no Supremo não tem representatividade, não tem votos, não tem nada. Se eu fosse vocês, tinha vergonha de estar aí. O Congresso ainda foi lá por votos do povo.
O povo ojeriza esse Supremo, o povo tem pavor. Vocês foram colocados aí por bandidos petralha. Então o povo tem pavor. Esse Supremo fechar é salutar para a sobrevivência do país. Uma delas que eles estão tentando fazer é evitar a revogação da proposta de emenda à Constituição, que lá foi votado sobre muita coisinha lá, sobre questão da idade da bengala. Vai ter que reduzir no Congresso, reduzir para 70, já cai 4 de cara. Para mim era 65, igual a idade maior da aposentadoria do homem, né? Então, quer dizer, o presidente tem a obrigação de vir a público e pedir, né? Não é só olhar de longe, não. Cobrar desse Congresso a abertura da CPI, ser mais atuante. Se ele não for, o general tem que ser. Então existe, como muitas irregularidades cometidas pelas decisões dos tribunais superiores. Uma CPI não tem mais como adiar, protelar isso aí, evitar essa investigação sobre corrupção passiva e lavagem de dinheiro desse ministro, principalmente Gilmar. E o Bolsonaro tem que se entregar de corpo e alma. Não é assinatura digital, não. Ele é o presidente. O negócio de independência dos poderes, nesse momento, não existe. Não existe. Para eles é muito conveniente, independente do poder do Supremo, para poder fazer a merda que fazer lá. Não. Tem que tirá-los primeiro para vir um Supremo mais ligado à nossa realidade aqui. O Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, levantar a voz. Bolsonaro tem que levantar e falar: eu quero isso aí no Congresso, senão vocês serão cobrados. Quem retirar a assinatura tem que ser agressivo, tem que comportar Bolsonaro tipo como ditador. Nesse caso, precisa da sua ação. Não é interveniência nos poderes, não. O povo quer. Ameaça esses senadores vagabundos que vão pra rua, vão sofrer processo, faça qualquer coisa. É uma ameaça pelo bem. Não é antes que era ameaça deles pelo mal. Para querer faturar, para poder salvar seus cargos, não serem colocados, seus processos serem julgados, né? serem os processos apreciados pela Advocacia Geral, né? Serem denunciados, propriamente isso, entendeu? Não. Bandidos. Esse Lula tem que ser conduzido para prisão. Prisão comum, onde estão os bandidos lá mesmo. Um presídio federal, então. O quê? Poderia o quê? Trabalhar de dia? Eu estou olhando aqui agora. Trabalhar de dia e dorme no presídio à noite? Trabalha de dia onde? Vai roubar onde agora? Vai trabalhar de dia em quê? Ah, diz que o processo está condenado 2 vezes. O mesmo processo, querendo desmembrar para salvá-lo. O sítio é dele, o apartamento é dele, é só o começo. Você tem que ver o que esse ladrão fez de roubo que tem no Uruguai. O cara levou os turistas lá e mostrou as fazendas, as terras. Condenado 2 vezes pelo mesmo crime? Não. Já condenou e vai condenar mais. Mas o total vai dar mais de 100 anos de todos os processos criminosos dele. Eu quero ver a prisão ser aberta para um vagabundo desse. Então abre para o Marcola, Fernandinho Beiramar, solte todos os traficantes, os 800 mil bandidos de alta periculosidade que existe aqui no Brasil. Solte 11 urubus, o pessoal todo. Sim, ministro do STF mergulhado no mar vermelho de sangue da corrupção. Deve favor para os petralhas, então não pode aqui nós brasileiros aceitarmos isso, essa putaria que esse STF quer fazer conosco, de botar esse bandido em liberdade. Quando vai haver uma guerra civil aqui dentro do país, porra? Façam isso para vocês verem a repercussão das redes sociais que vamos pedir todo mundo, então, uma guerra civil contra esse MST, contra esses vagabundos. Não, então serão também, não tenho dúvida sobre isso. Aceitam todo tipo de maracutaia. Cadê os advogados, esses caras que são criminosos, traficantes, estão lá? Cadê? Estão ganhando para tentar reduzir a pena, tirar a lavagem de dinheiro. Influência, tira lá a apologia, associação por tráfico de droga, tira também do Fernandinho, associação ao crime, tira, o Fernandinho não tem. É muito dinheiro que esse advogado, que esse ladrão tem dinheiro ainda muito, e joga um rio de dinheiro dentro do STF. Não podemos... Um tribunal que só trabalha exclusivamente com essa possibilidade de soltar esse ladrão, condenado a mais de 24 anos. Ele vai sofrer fora pior do que preso, não vai andar em paz no país, todo mundo sabe que é um safado, vão xingar, vai ficar num bunker, igual Saddam Hussein. Vai ficar preso a sua própria atitude de ladrão, se enfiar dentro do buraco, se vai ser hostilizado aqui no nosso país. Se esse ladrão não lavou dinheiro, porra, ninguém mais lavou aqui. Se esse ladrão não lavou dinheiro, ninguém mais lavou. Lavagem de dinheiro.
crime realmente tipificado como um crime grave, até hediondo, mais do que qualquer outro crime que ele cometeu. Por isso que querem tirar isso, né, da sentença. Propina por baixo do pano, para poder investir nos seus imóveis, colocou em nome de laranja, as empresas davam mala de dinheiro para isso na lavagem, sem pagar imposto, a empresa também lavou para fazer as reformas nesse sítio e no apartamento. Ele mesmo já pensou, eu vou ser ladrão porque eu não vim de nada, como é que eu vou sair da presidência pobre? Pobre, que nem saiu o Figueiredo. Então ele já armou e falou assim, poxa, de repente eu vou me cercar de proteção, colocar os ministros lá, colocar no STJ, colocar na corregedoria. Claro que ele colocou lá os petralhos, para quem não entende isso, ele colocou, gente, as cortes todas e junto com todos eles, ele cobrava ação. Pô, seguinte, vê lá Jacques com esse desembargador, porque eu ajudei ele, agora ele tá me querendo me lascar. Ele cobrou do Jacques lá a atuação dele junto ao desembargador, o qual ele ajudou. Pode isso, pessoal, pode isso. É atitude de ladrão. Porque quem é honesto faz seu governo direitinho, não precisa cobrar de ninguém, nem precisa só demitir os corruptos. Só isso que o Jair vai fazer. Então, nós temos um tribunal aqui isento. Temos aqui uma magnitude chamada Supremo. Não temos ministros isentos. Vejam bem, é uma quadrilha organizada. A mano do Petralha, a mano do maior ladrão, todos os tempos, que chama Lula. José Gabriela não vai admitir, não vai baixar a cabeça, o povo brasileiro não vai aceitar isso, não vai baixar a cabeça e engolir esse bandido Lula solto, Lula na rua, não vai engolir, porra. Olha lá, gente, olha lá. Intervenção militar na USP, muito boa, tá aqui. Eu falei outro dia, tá aqui, vagabundos comunistas LGBT, lá na universidade pública, não é só na USP não, em todo lugar, no Rio de Janeiro, tudo. Aqui na UNB, é aquilo que eu acabei de falar, tudo que está acontecendo é o que eu acabei de falar, que maravilha, intervenham na USP. Ah, porra, tem uma boa. O Valdomiro, né, diz que meteu o pau em todo mundo, diz que Deus pesou a mão no Marcelo Rezende, que pesou a mão, Deus pesou a mão foi nele, no Valdomiro, é um estelionatário, diz que é homem de Deus, fica dizendo aí para arrecadar dinheiro, que quem for contra ao que ele diz, as besteiras que ele fala lá, que fica dizendo para poder arregimentar as pessoas incautas para dar dinheiro para ele, que quem falar mal dele em televisão e tudo, Deus vai pesar a mão e mandar matar. Ah, porra, é um vagabundo, canalha, Deus não faz assim não. Vou voltar à USP, eu falei essas putarias, olha só o que é comunistas, petistas, LGBT. Já pensou, cara, um filho meu, no caso assim de São Paulo, fosse lá estudar na universidade dessa? Eu não colocaria nunca para não contaminá-lo. Ia para uma particular, para uma AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras. Agora o cara vai para lá compartilhar com lésbica, gay, viado, comunista, ladrão. Tudo que é ruim está nas universidades públicas. Tem um viés comunista de há muitos anos. E proibir, sabe o que fizeram? Trancar matrícula de filhos de militares que iam pra lá. Porra, militar bota vocês todos pra rua e faz daí um colégio militar. Pensa que é de vocês? É nossa! Vagabundo. Você não pensaram ainda não que as faculdades públicas vão deixar de existir? Só a bolsa para aqueles que mereçam. O general vai entrar para poder botar ordem em vocês, vagabundos. Nós estamos no governo militarizado. Só vocês que ainda não perceberam. Vagabundos da USP. Nós estamos no governo militarizado. Quem são vocês que usam nosso dinheiro para fazerem reuniões de putaria a favor de juízes, e inclusive esse viado está sendo expulso. Nem Portugal quer esse lixo lá, nem a Espanha. Para onde que ele vai? Ele vai para onde? Se ele for para um país muçulmano, ele é enforcado, porque lá não aceita gay de jeito nenhum. Ainda mais safado. Então, porra, vocês vão para a rua? Vai em manifestação, vão para a faculdade particular, aí façam suas atitudes, reunião na rua, se pudesse a polícia deixar, de conivente, de adoradores de sistema comunista, não a nossas custas, que nós bancamos para vocês fazer safadeza de reuniões aí, né? Reuniões a favor de comunismo, a favor de vagabundagem. O Brasil não é mais de vocês. O Brasil, afinal, não é mais desse esquema de vocês, de PT, de faculdade pública, de vagabundos, sabe? Não, né? Que fazem aí um ato público, ato particular, que é de vocês, ato público, cacete, está dentro do território público. E a força militar já vão botar vocês, façam aí aquilo que vocês faziam antes nos governos comunistas, que ninguém tinha coragem, deixava aí sacanear, quebrar carteira, quebrar tudo. Façam isso aí. Façam aí com o exército lá de fora de prontidão já. E com o exército é diferente, cara. Não tem negócio de, porque vamos fazer um negociador. Caralho, vai entrar aí já com bomba de gás lacrimogênea e expulsar todos vocês vagabundos daí. Não é só USP, todas as faculdades
nacionais têm que ser fechadas, instituir um novo modelo, tem que vir uma PEC para isso do Congresso. Aí vocês estão fodidos. Se não tiver PEC, os militares vão intervir, vão arrancar vocês daí na porrada. Isso é aqui, é o UNB, é na Universidade do Rio de Janeiro, é a Universidade do Maranhão, todas as universidades públicas tá apinhado pelos 60 anos aqui de comunismo vagabundo e introduziram essa ideologia de gênero, ideologia de ódio. São, sabe, nego feio, tatuado, maconheiros, drogados. Não tem um. Vê a diferença de um aluno do colégio militar, qual o porte, qual a roupa que usa, qual o aprendizado que ele tem. Aí você não aprende a porra nenhuma, só vão aprender só a fazer terrorismo. Conhece o Fico? Obrigado por vocês. Nem sei quantos minutos, daqui a pouco eu vejo. Obrigado, um abraço e não esqueça, toque aí. Quero ver depois sininho. Antigamente começou um monte de tal, depois deu uma parada. Inscrever no meu canal, agradeço desde já. Fica com Deus, com a pátria, com a bandeira brasileira e somos nós, não tem pra eles, só dá nós agora, somos nós no comando.